Depois de toda a repercussão envolvendo o relacionamento entre Zhang e Zhen, a agência entra em estado de alerta. Zhang é chamado para conversar com a presidente Kim. O sucessor tenta tratar tudo como um simples mal-entendido, alegando que o uso de brincos iguais não prova nenhum relacionamento, já que pessoas diferentes podem gostar dos mesmos acessórios. No entanto, a situação é mais complicada. A senhora Kim mostra uma gravação feita 3 dias antes, na entrada de um hotel, quando uma fã estava realizando uma transmissão ao vivo. Nas imagens, os dois aparecem juntos, fornecendo ainda mais material para jornalistas e internautas. Os fãs começam a ameaçar abandonar os artistas caso as suspeitas sejam verdadeiras. Nesse momento chega uma ligação de Dan. Ao descobrir a notícia, ela se oferece para ajudar na solução do escândalo. Zhang tenta impedir que ela se envolva, pois acredita que ela não deveria assumir a responsabilidade por algo que aconteceu entre ele e Zhen. Ele avisa a presidente Kim que antes de fazer qualquer esclarecimento, precisa falar com Zhen primeiro, o que a deixa irritada, alegando que Zhen é sua joia rara, então não pode deixar Zhang tentar arruinar a carreira dele. Nesse momento, Zhen aparece querendo assumir a responsabilidade pela sua bagunça. Ele pede para Kim não tomar nenhuma atitude, pois esse assunto vai acabar morrendo com o tempo. Kim, no entanto, acredita que nem tudo pode ser resolvido com silêncio. Se não resolver isso, vai ser o fim de sua carreira. Dan volta a ligar. A presidente Kim demonstra alívio ao saber que ela está disposta a ajudar. Para a empresa, a melhor saída é fazer parecer diante do público que a relação entre os dois atores é uma estratégia de marketing criada pela produção do filme. Quando a presidente Kim e Zhen ficam a sós, ela o aconselha melhor, dizendo que Zhen já é um ator premiado, possui muitos fãs e talvez consiga se recuperar de um escândalo. Zhang, por outro lado, ainda precisa lutar muito para conquistar seu espaço. Uma revelação naquele momento poderia acabar completamente com as oportunidades dele. Zhang volta ao trabalho e passa a enfrentar comentários maldosos dentro da própria produção. Algumas pessoas cochicham ao vê-lo, chamando de terceiro envolvido e insinuando que ele utilizou um relacionamento com um ator famoso para conseguir vantagens profissionais. Pouco depois, ele é informado de que o vídeo de esclarecimento gravado pela senhorita Dan foi publicado, levando o público a acreditar que o suposto romance não passa de uma estratégia de divulgação do filme. Zhang então decide telefonar para ela. Durante a conversa, Dan explica que participou do esclarecimento porque quis, e pede que ele não se desculpe. Zhang, porém, não deseja continuar escondendo a verdade. Ele admite que desenvolveu sentimentos por Zhen e afirma que não consegue mais permanecer ao lado dela como namorado. Dan evita prolongar a discussão, dizendo que aquele não é o melhor momento para conversarem sobre isso, e pede que ele se concentre nas gravações. Depois, os dois são chamados para participar de uma entrevista transmitida ao vivo. Durante a conversa, a apresentadora faz perguntas provocativas sobre as cenas românticas do filme, insinuando que Zhen interpreta o lado mais ativo da relação. Admite que existe certa pressão. Ele elogia a experiência de Zhen nas filmagens e afirma que, embora seu corpo não seja muito musculoso, a sensação ao tocá-lo é muito boa. O comentário parece íntimo demais, mas acaba funcionando a favor da estratégia da agência. Zhang logo vê os comentários. Os fãs interpretam a resposta como uma provocação planejada entre dois colegas que não se suportam. Os fãs começam a afirmar com ainda mais certeza que o romance foi inventado pela produção. Paralelamente, durante a noite, Gao fica bastante bêbado e encontra um rapaz em uma casa noturna. Ele logo confunde com o médico por quem está apaixonado e implora para não ser abandonado. Na visão dele, Fang decide ajudá-lo e promete levá-lo para um lugar seguro. Enquanto isso, Justin vê os dois saindo e corre na direção deles, mas não consegue alcançá-los. No dia seguinte, Justin aparece no escritório de Gao, levando café. Gao agradece, mas deixa claro que não precisa do presente e pede que ele não volte a trazer nada. Justin então revela que o viu na noite anterior dentro do bar, acompanhado por outro homem. Percebendo uma oportunidade, ele tenta se aproximar, dizendo que o homem amado por Gao aparentemente o abandonou, e sugere que poderia ocupar esse lugar. Gao perde a paciência, lembra que continua sendo seu superior e avisa que possui poder suficiente para destruir a carreira dele. Justin ainda tenta questionar por que outros homens podem se aproximar dele, enquanto ele não recebe a mesma oportunidade. Gao encerra a conversa afirmando que ele não é a pessoa que ele deseja, deixando claro que de todos os homens do mundo, ele seria o último por quem se interessaria. Humilhado, Justin finalmente deixa o escritório. Na noite anterior, quando Gao finalmente percebe que o cara ao lado dele não é Fang,
Exige que ele vá embora imediatamente e ainda deixa claro ao homem que apenas seu querido Fang pode tocá-lo. Enquanto isso, nos bastidores, Zen conversa por mensagens com Zan, demonstrando certa felicidade, quando a atriz percebe uma mudança em seu comportamento. Ela comenta que antes ele parecia distante e arrogante, mas agora demonstra uma energia completamente diferente, como se estivesse sempre prestes a pegar fogo. A mulher aproveita para provocá-lo e, sabendo que ele terminou com a namorada, sugere que passem a noite juntos. Zen recusa educadamente e vai embora. Ela brinca dizendo que caso ele não esteja interessado, poderá procurar Zan no lugar dele. No filme, Fang procura ter uma sessão com sua amiga psiquiatra para falar sobre seu estado emocional. Ele afirma que continua tomando a medicação, que seu sono melhorou e que suas emoções estão um pouco mais estáveis. Porém, admite que não recebeu nenhuma ligação desde a última conversa com o homem por quem está apaixonado. Quando ela pergunta se atenderia caso ele ligasse, Fang responde que não. Entretanto, essa decisão é justamente o motivo de seu sofrimento. Ele confessa que nenhum psicólogo deveria se apaixonar pelo próprio paciente, mas sente que já perdeu o controle da situação. Ela tenta alertá-lo sobre as consequências. Mesmo assim, Fang considera que já é tarde demais. Ele decide interromper o acompanhamento e diz que não retornará na semana seguinte. Não importa o que esteja fazendo ou onde se encontre, seus pensamentos continuam presos à mesma pessoa. Enquanto isso, Gao continua enchendo a cara. Ele aparece novamente bêbado. Quando vê Fang à sua frente, lembra-se das palavras do homem, que dizia que o relacionamento entre eles não passava de um sonho. Porém, mesmo depois de tudo, acredita que continua incapaz de despertar. Quando acorda, ele descobre que o homem que o levou para casa não era Fang. Sentindo certo desconforto, decide vestir suas roupas e ir embora, rejeitando o café da manhã preparado pelo Zhou. À noite, Gao volta a beber e quando um cara fica o importunando, Zhou aparece novamente dando uma lição no cara. Ele pede para Gao ir para casa com ele e durante esse tempo, tenta conquistar a confiança de Gao. Leva-o para comer e incentiva o rapaz a beber uma bebida forte até ficar completamente bêbado. Zhou leva Gao para casa e prepara uma água batizada, só para fazer algumas coisas com ele durante a noite sem que Gao descubra nada. A ex de Gao aparece à procura de Fang. Ela informa que não tem notícias dele há vários dias, mas demonstra não se importar tanto com isso, porque ela está afim mesmo é de Fang. Só que o médico decide finalmente procurá-lo, tentando imaginar onde ele teria ido. Mas apesar das tentativas, não consegue encontrá-lo. Enquanto isso, Gao traz compras com Zhou e ainda não desconfia de nada. Ele entra na casa e escuta sua música, a qual é sua canção favorita. Nesse momento ele percebe Fang do lado de fora olhando para ele. Os dois finalmente conversam depois de muito tempo. Ao perceber que ele começou a fumar, Fang demonstra preocupação e pede que ele pare de destruir a própria vida. Mas o outro lembra que o tratamento entre eles já terminou e questiona com que autoridade ele continua interferindo. Mesmo assim, quando Fang tenta saber se ele está se envolvendo com outras pessoas, o homem responde que possui diversas opções, pois não lhe falta companhia. Fang se irrita ao vê-lo falando de si mesmo daquela maneira, mas é imediatamente confrontado. Gao diz que Fang não quer ficar com ele, porém não suporta vê-lo com outra pessoa. Antes que Fang consiga responder claramente o que deseja, Zhou aparece e começa a dar socos em Fang, só que Gao o interrompe e o chama para voltar para casa, alegando que está com fome. Já em casa, Gao é questionado sobre a possibilidade de voltar para a pessoa que ama. Ele responde que isso provavelmente já não acontecerá, pois acredita ter sido rejeitado. Zhou tenta consolá-lo e promete continuar cozinhando para ele. Ao ser perguntado por que demonstra tanta gentileza, Zhou compara os dois a cães abandonados que encontraram abrigo debaixo do mesmo teto. Enquanto isso, Zan manda mensagem para Zen, planejando se encontrar. Durante os preparativos para uma nova gravação, Kinshu brinca dizendo que originalmente os dois teriam uma cena íntima, porém o diretor resolveu eliminá-la. Ela provoca, dizendo que Zen ficou com todas as cenas interessantes, enquanto ela não recebeu nenhuma. Logo depois, a atriz informa uma notícia que está circulando nos bastidores. Segundo o boato, Zen teria gastado 50 milhões para encerrar seu antigo relacionamento, oferecendo dinheiro e recursos profissionais em troca de uma separação sem escândalos. Zan não sabia que aquela informação havia se tornado pública e fica claramente perturbado. Quando Zen aparece, ele o questiona diretamente. O ator confirma que realmente utilizou 50 milhões, mas foi apenas para conseguir um término tranquilo, já que não poderia deixar a garota no prejuízo.
A conversa, porém, faz Zan perceber que existe uma distância muito maior entre os dois. Ele pergunta se eles realmente podem se considerar namorados. Zen responde que sim, mas o outro explica que um casal normalmente conversa, come junto, sai, discute e toma decisões em conjunto. Entre eles, nada disso acontece. Os dois parecem compartilhar somente o desejo físico. Zen entende o que ele está dizendo e decide corrigir aquela situação. Ele propõe que os dois tenham um encontro de verdade, sugerindo assistir a um filme e fazer um programa comum de casal. Paralelamente, a trama do filme se torna muito mais sombria. Gao encontra um botão que foi arrancado no dia em que ele sofreu o abuso. Gao acaba descobrindo que o homem que o traumatizou no passado é Zou. Antes de tomar uma atitude, ele manda um áudio para Fang, dizendo que Fang havia dito que se ele não tivesse sido abusado, nunca teriam se conhecido, e que foi Zou quem o abusou, então esse pesadelo nunca o deixou de verdade. Ele admite que ficou feliz por tê-lo conhecido, mesmo que Fang o tenha abandonado. Quando o homem volta para casa, Gao deixa pronta uma sopa especial para Zou. O cara come 2 vezes. Depois ele entrega um presente, algo que comprou em uma loja de grife, só que Gao dá um soco na caixa e expõe as provas, indicando que já descobriu tudo. Em vez de demonstrar arrependimento, o cara fala sobre o crime como se tivesse ajudado Gao a descobrir uma nova parte de si mesmo. Chega a afirmar que, sem aquela experiência, talvez ele nunca tivesse se aproximado do médico por quem se apaixonou. O agressor também confessa que retornou porque Gao é bom demais para esquecer. Nesse momento, Zou começa a sentir o efeito dos soníferos que Gao adicionou à sopa. Ele revela que colocou uma grande quantidade desses remédios na comida. Como sabia que não conseguiria dominá-lo pela força, planejou dopá-lo para poder fazer o que desejava. Mesmo começando a sentir os efeitos dos medicamentos, o homem o ataca e ameaça violentá-lo novamente antes que ele perca completamente os sentidos. Só que antes disso a polícia acaba invadindo o local. O agressor é detido, enquanto Gao é amparado por Fang, ainda bastante abalado. Depois dessa sequência, a narrativa retorna ao set do filme. O diretor anuncia que algumas gravações estão sendo concluídas, mas revela que ninguém poderá descansar imediatamente. A repercussão recente colocou o filme em evidência, e toda a equipe recebeu um convite para participar do tapete vermelho de um festival. O diretor lembra que as notícias mais recentes apresentam Zan e Zen como 2 atores que não se suportam. Como eles protagonizam um romance com final feliz, os dois precisarão demonstrar boa convivência durante o evento. A orientação é fazer um pouco de divulgação como casal da produção, mas sem exagerar a ponto de alimentar novamente os rumores verdadeiros. No tapete vermelho, os dois aparecem juntos e chamam imediatamente a atenção do público. Zan ainda demonstra nervosismo, pois sonhava havia muito tempo com aquele momento. Zen procura tranquilizá-lo dizendo que no futuro ele se acostumará a participar de eventos como aquele. Pouco depois, membros da equipe surgem desesperados e avisam que eles precisam deixar o lugar imediatamente. Ao tentarem sair pelos fundos, Zan e Zen são cercados por jornalistas. Os repórteres perguntam se eles realmente se apaixonaram durante o filme e exigem uma explicação sobre uma foto tirada quando os dois foram ao cinema. Os seguranças tentam afastar a multidão, enquanto Zan é levado rapidamente até o carro. Dentro do veículo, ele recebe uma ligação da avó. Ela conta que viu as notícias e pergunta se aquilo é verdade. Em vez de exigir que ele negue tudo, afirma que nunca esperou que o neto trouxesse glória para a família ou se tornasse uma pessoa importante. O que ela realmente deseja é que ele viva em paz e seja feliz. Emocionado, Zan admite que está feliz. A avó responde que isso é suficiente e aconselha o neto a ignorar os comentários das outras pessoas. Porém, Dan pega o telefone e revela que a situação não é tão simples. Os vizinhos estão comentando sobre o escândalo, e a família já está sofrendo as consequências daquela exposição. Ela pede que Zan volte para casa, pois estará esperando por ele junto de sua avó. Mesmo agradecendo por ela estar cuidando de sua avó, Zan responde que não pretende voltar atrás. Depois da ligação, os dois olham a repercussão nas redes sociais. Muitos fãs de Zen atacam Zan, acusando de se aproveitar do ator e de destruir sua carreira. Zen pede para ele não se preocupar com isso, pois a empresa pode controlar os comentários, assim como fez com a notícia dos 50 milhões. Em seguida, ele recebe uma ligação de Kim. A solução proposta é criar imediatamente um novo rumor romântico entre Zen e uma mulher, fazendo com que a atenção do público se afaste de Zan. No entanto, Zen se recusa a aceitar. Ele deixa claro que não pretende arrumar uma namorada falsa.
Pressionado, ele perde a paciência e declara que está mesmo namorando Zan, afirmando que os dois são gays mesmo e pronto. Quando Zan pergunta o que ele está fazendo, o ator declara que está se assumindo, pois sempre assume o que faz. Zan tenta impedi-lo antes que faça uma declaração pública. O ator pergunta por que eles não podem assumir o relacionamento e acredita, por alguns instantes, que Zan esteja arrependido. No entanto, o problema não é falta de amor. Zan explica que não pode agir pensando apenas nos dois. Ele perdeu seus pais, mas ainda tem sua avó. Além disso, suas escolhas podem destruir o trabalho de todos que participaram da produção. Zan argumenta que eles deveriam viver a própria vida, mas Zan lembra que não possui a fortuna nem os recursos de Zan para pagar todas as consequências. A discussão se torna cada vez mais dolorosa. Zan está disposto a enfrentar qualquer pessoa para permanecer ao lado dele, enquanto Zan teme que esse amor acabe destruindo suas famílias e carreiras. Zan fica arrasado. Enquanto isso, o outro toca o rosto dele, só que segundos depois, o ator vai embora extremamente magoado. Após esse alvoroço, os dois retornam ao trabalho e participam de uma reunião com a equipe do filme. Zan decide mandar uma mensagem, dizendo que aceita fazer do jeito dele. De qualquer forma, eles serão um casal, então é Zan quem manda. Zan responde brincando, dizendo que Zan parece uma pantera desesperada por um abraço. Mais tarde, eles retornam ao hotel, e Zan encontra o quarto completamente preparado com velas, pétalas e lembranças dos momentos vividos pelos dois. Zan havia organizado tudo antes de sair. Quando o ator se afasta por um instante, Zan dá uma olhada no celular de Zan. O rapaz volta trazendo uma aliança. Ele se ajoelha e pergunta se Zan está disposto a passar o resto de sua vida ao lado dele. Ao perceber que ele não consegue responder, Zan acredita que ele está apenas emocionado e tenta tranquilizá-lo, dizendo que resolverá todos os problemas e pedindo apenas que confie nele e não tenha medo. Entretanto, Zan mostra uma fotografia e exige uma explicação. As imagens foram registradas na noite anterior ao início das filmagens, quando os dois ainda nem eram um casal. Zan tenta diminuir a importância da descoberta, dizendo que achou Zan bonito e decidiu fotografá-lo. Também argumenta que, como os dois acabaram se apaixonando, já não deveria importar tanto a forma como tudo começou. Para Zan, porém, aquilo muda completamente o significado da relação. Durante todo esse tempo, ele acreditou que a primeira noite entre eles havia sido apenas um sonho provocado pela bebida. Pensava que tinha sido o primeiro a ultrapassar os limites e que havia desenvolvido sozinho sentimentos considerados inadequados pelo colega. Agora descobre que a noite realmente aconteceu e que Zan sempre soube disso. Zan tenta explicar que perdeu o controle porque já sentia desejo por ele. Para Zan, o amor que possuem agora deveria ser mais importante do que os erros cometidos no início. Ele lembra que acabou de fazer um pedido de casamento porque deseja sinceramente viver ao lado dele pelo resto da vida. Mesmo assim, Zan não consegue ignorar o que descobriu. Ele afirma que se soubesse desde o começo que aquela noite havia sido real, nunca teria se apaixonado por ele. Começa a cogitar que talvez não o ame nem um pouco e que essa relação tenha sido apenas influência dos atores Fang e Gao do filme. Zan não consegue aceitar. Ele declara que Zan o ama sim, caso contrário, não tremeria quando ele o tocava e mal poderia esperar para se agarrar a ele. Nesse momento, o ator leva uma bofetada. Zan admite que realmente o ama, mas acredita que apenas o amor dele é real. Ele decide terminar o relacionamento. Magoado, Zan afirma que se ele quer mesmo terminar, eles vão terminar. No caminho, Zan recebe uma ligação. Quando tira o celular do bolso, a aliança sai junto, caindo debaixo d'água. Mesmo se abalando com isso, ele decide atender a ligação e ir embora. Quando Zan entra mais no quarto, encontra o lugar ainda mais enfeitado, inclusive com o filme em que ele foi dublê anos atrás. Depois da separação, Zan procura a companheira de trabalho e passa a beber sem parar. Ela tenta fazê-lo conversar, mas ele está completamente destruído. Entre lágrimas, admite que não deseja o fim da relação e afirma que só quer Zan. Também começa a falar sobre como ele é bonito, carinhoso, sensual e adorável quando está bêbado, que parece um gatinho. A mulher tenta consolá-lo e dá conselhos, enquanto Zan chora no colo dela. Ele admite que ela é muito legal, igualzinha à sua mãe. A atriz fica revoltada porque veio com a intenção de conquistar um homem e acabou sendo chamada de mãe. Após levá-lo para casa, Kim revela a Zan o preço que Zan pagou para protegê-lo durante o escândalo. Por causa da repercussão do relacionamento, Zan perdeu 2 contratos publicitários, incluindo uma campanha importante. Além do prejuízo profissional, ainda precisará arcar com uma multa elevada pela quebra de contrato.
Kim deixa claro que Zen estava disposto a arriscar a própria carreira por ele. Porém, como não pode permitir que ele continue destruindo tudo o que conquistou, ela preparou uma nova estratégia. Fotografou Zen acompanhado por uma mulher e pretende divulgar registros de que os dois entraram em um hotel. A intenção é criar um novo rumor romântico e apagar as notícias sobre o relacionamento entre eles. Lan tenta impedi-la, dizendo que isso já não é necessário porque seu relacionamento com Zen terminou. Kim, porém, responde que somente o tempo poderá mostrar se o que existiu entre eles era apenas desejo ou amor verdadeiro. Enquanto o casal principal permanece separado, a história de Fang e Gao finalmente avança. Depois do ataque sofrido por Gao, ele desperta e encontra Fang ao seu lado. Fang explica que soube do desaparecimento dele e acionou imediatamente a polícia. Foi dessa maneira que conseguiu localizá-lo rapidamente e impedir que o agressor continuasse a machucá-lo. Ele também informa que Zhou foi preso e garante que o pesadelo de Gao terminou. Mesmo aliviado, Gao ainda teme ser abandonado novamente e pergunta se Fang irá embora depois de ajudá-lo. Dessa vez, Fang responde que não. Ele admite que não consegue deixá-lo para trás e promete permanecer ao seu lado, dessa vez como um casal. Os dois começam a se beijar, e finalmente a reconciliação acontece. Na última cena, o casal tem um momento mais íntimo. Eles se beijam apaixonadamente, rola mordida, e tudo mais um pouco. Depois da última tomada, o diretor encerra oficialmente as filmagens. 8 meses depois, os dois continuam pensando um no outro. Zhan relembra os passos que deu enquanto seguia Zen e revive a sensação de ter criado coragem para se aproximar dele, apenas para terminar sozinho. Após o período de descanso, ele recebe uma ligação informando que a montagem do filme foi concluída. A produção deseja que os protagonistas gravem uma música para os créditos finais e para a divulgação. Ao chegar ao estúdio, ele pergunta por Zen. A equipe explica que o ator está ocupado com outros compromissos e gravará sua parte separadamente. Zhan começa a cantar sozinho, enquanto Zen grava a mesma música em outro estúdio. Chega então o dia da estreia do filme. A presidente Kim lembra Zen que a empresa trabalhou durante um ano inteiro para reconstruir sua imagem e pede que ele não provoque nenhum novo escândalo. Durante a exibição do filme, todos se emocionam com a história de Gao e Fang. Quando Zhan sai para tragar um cigarro, vê Zen conversando ao telefone, dizendo à mãe que não adianta, pois ele não precisa de uma namorada, já que gosta de alguém. Os dois se olham por um breve instante. Zhan até percebe a aliança pendurada no celular dele. No entanto, Zen não dá nenhuma abertura para um diálogo e se afasta. Quando a presidente Kim percebe que os dois, apesar do tempo e da distância, ainda se amam, ela passa a apoiar o relacionamento deles. Durante a cerimônia, o elenco é chamado ao palco para falar sobre o filme. Depois que terminam de falar com o público, Zen se afasta novamente, só que Zhan chama por ele. Em seguida, exibe o colar com a aliança e pergunta se é tarde demais. Zen se aproxima dele e o beija no palco, na frente da equipe, dos jornalistas e de todos os espectadores. A atitude deixa todos em choque. A reconciliação finalmente acontece e os dois deixam claro que não pretendem continuar escondendo a relação.